O governo federal instituiu um decreto que cria o Cadastro Base do Cidadão, uma mega base integradora de dados capaz de cruzar informações diversas, até mesmo com biométricos da população brasileira. O decreto também permite compartilhamento de dados pessoais dos cidadãos entre órgãos públicos sem informar sua finalidade ao titular. A reportagem é de Ju Miyake. O governo Bolsonaro quer criar um gigantesco banco de dados de cada brasileiro, com informações básicas como números de documentos, sexo e nome dos pais. Mas a proposta não para por aí, e o passo seguinte pode ser bem perigoso, uma vez que também incluirá aspectos extremamente pessoais, como íris, digitais dos dedos, formato do rosto, modo de andar, voz, doenças e dados genéticos. Ele está unificando mais de 50 bases de dados que já estão com vários órgãos públicos. Ele está permitindo que esses dados possam ser trocados entre gestores públicos, sem a necessidade de convênio e sem a necessidade de especificações mais detalhadas, finalidades claras de por que isso está sendo obtido. Professor da Universidade Federal do ABC, Sérgio Amadeu acredita que esse banco de dados tem, entre outros objetivos, cruzar informações e reduzir o pagamento de benefícios sociais. Os especialistas também temem essa enorme quantidade de informações nas mãos de um governo autoritário, como o de Jair Bolsonaro. Quando os governos têm acesso a uma base de dados tão ampla como essa, a tendência é que você tenha uma vigilância maior, um controle maior e, eventualmente, desrespeito a liberdades democráticas, a direitos fundamentais. A unificação de bases de dados e o uso desses dados para vigilância serve a propósito de ampliação do poder político dessa extrema-direita no Brasil. Então isso não tem nada de bom para a sociedade. Praticamente todos esses dados estão disponíveis em órgãos do governo, como a Polícia, a Receita Federal, a Justiça Eleitoral ou o Sistema Único de Saúde. Então qual seria o problema de unificar todos esses dados? Na medida em que o governo se propõe a agregar dados de forma tão abrangente contra o que está expresso na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que ainda que não esteja em vigor, entrará em vigor agora no próximo dia 20, e já está orientando a atuação de órgãos públicos e privados, você abre margem para desrespeito a garantias fundamentais como a privacidade, a intimidade e inclusive a liberdade de expressão. Além disso, a possibilidade de vazamento, venda ou invasão cibernética dos sistemas que armazenam os dados é um risco real. Já aconteceu inclusive no Brasil. Nós sabemos que já existiu venda de CPFs, aliás o próprio governo está vendendo agora a base de CPFs, está vendendo vários, espero que a lei de proteção de dados tenha valor para o governo, porque aí ele vai ter que tomar um cuidado com os dados sensíveis, como por exemplo dados biométricos, Quando você tem uma base de dados tão ampla e tão rica, você aumenta o risco de invasões de sistema, porque quem invadir e pegar aqueles dados, pega tudo.